Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Essa videoaula vai para a galera do 8º ano, turma 800 e 801. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Eu estou bem. Logo, logo, né? Espero reencontrá-los. Bom, vamos falar do capítulo 13, matéria nova. Faz parte da P1 do terceiro trimestre, América Latina, Organização do Espaço Geográfico e Desafios Sociais. Lembrando que a gente está falando da América Latina desde o capítulo 12, tá? E agora nós vamos falar sobre as questões sociais do campo, né? Então, a gente já tem bastante coisa sobre a América Latina e essa parte de organização do espaço geográfico e desafios sociais dentro da América Latina, ela vem falando no capítulo 13, né? As questões sociais, a questão da reforma agrária que acontece aí, é uma questão que vem sendo discutida há anos, né? E como isso ocorreu, como isso aconteceu e vem acontecendo dentro da América Latina. É sobre isso que a gente vai começar a falar no capítulo, tá bom? O modelo adotado para explorar as colônias da América Latina foi a de plantation. Extensas, né, propriedades monocultura voltada para a produção de gênero tropicais destinada à exportação e que utiliza trabalho escravo compulsório. Historicamente, por tantos, né, o trabalho escravo ele vem sendo utilizado, né? Isso aí é uma coisa que veio acontecendo ao longo da história, principalmente nos países da América Latina. Tanto que a região latino-americana apresenta uma estrutura agrária marcada pela concentração de terra na mão de poucas pessoas, tá? Essa característica ela é considerada a raiz dos problemas fundiários na América Latina, que ainda até hoje, nos dias atuais, apresenta um vasto latifúndio onde persiste a prática da monocultura, destinada, sobretudo, à exportação. Conforme vocês podem observar, galera, nesse mapa que está aí na página 43, concentração de terras no Brasil, tá? De 2016, tem esse mapinha aí, né? Mostrando como foi, né, como vem acontecendo essa concentração de terra, ok? A concentração de terra no Brasil e em outros países da América Latina faz com que milhares de pessoas, né, de trabalhadores rurais, fizessem, né, saíssem da área do campo, né, largassem suas terras, e isso traz uma série de problemas sociais, como a falta de dinheiro para deter as necessidades básicas, principalmente nas grandes cidades. A precariedade das condições de vida dessa parcela da população impulsiona movimentos de camponeses que vêm cada vez mais reivindicar o que é chamado aí, né, de reforma agrária, gerando tensões sociais no campo. Uma reforma agrária consiste na redistribuição das terras de maneira menos desigual e pode também fornecer subsídio para a compra de equipamentos e insumos agropecuários, bem como viabilizar o acompanhamento técnico dos assentamentos de modo que eles sejam capazes de desenvolver suas atividades econômicas. As terras destinadas à reforma agrária são as de propriedade do governo ou outras por ele adquiridas, tá? Então essas terras pertencem ao governo. A gente sabe, por exemplo, vamos usar aqui o Brasil, né, que o governo tem milhares de terras aí que poderia ser distribuída para essas pessoas, né, em condições sem moradias, e o Brasil é um desses países que passa por essa situação, que já era para ter sido resolvida essa situação da reforma agrária, mas infelizmente é uma questão que passa governo, entra governo, se discute-se muito, mas não chega aí a um objetivo comum, né? Que favoreça essa população que não tem onde morar, beleza? Então essa situação, essa questão da reforma agrária, principalmente dentro do Brasil, já que é um país, né, da qual nós fazemos parte,
essa situação é uma situação ainda que não chegou-se ainda a uma definição. Tendo aí na página 44, reforma agrária, e está dando o exemplo do México, tá? Desde o início do século XX, a concentração fundiária e a exploração dos recursos naturais mexicano por empresas estrangeiras, sobretudo estadunidense, né? Empresas dos Estados Unidos, geravam grandes tensões entre os latifúndios e os empresários e as camadas mais pobres da população mexicana. Essas tensões culminaram em 1910, a chamada Revolução Mexicana, protagonizada aí por camponeses indígenas, que representavam a maioria da população, tá? Com isso, o México se tornou o primeiro país latino-americano a promover a reforma agrária, no período entre 1917 a 1992, mais de 100 milhões de hectares de terra foram distribuídas aí para a população mexicana. Por isso que o México ele vem citando no material de vocês, na apostila, né, do conteúdo, como exemplo desse tema da reforma agrária. Também vem falando do movimento de camponeses no Brasil. A concentração fundiária e as péssimas condições de vida dos camponeses sem terra impulsionaram movimentos sociais no Brasil, que exemplos, né, a exemplo dos mexicanos, lutam pela reforma agrária. Dentre eles, pode-se citar as Ligas Camponesas, grupo que atuou entre as décadas de 1940 a 1960, os movimentos dos trabalhadores rurais de sem terra, estou falando do SMT, criado em 1984, e mais operários nos dias de hoje, tá? E mais operante nos dias de hoje. A gente ouve muito falar nesse movimento, SMT. O SMT atua ocupando terras improdutivas, onde constrói assentamentos e pressiona o Estado para que lhe ofereça infraestruturas básicas, como energia, condições de plantio. Nesses locais é realizada a agricultura familiar, né? Aquela agricultura que o agricultor ele produz para o seu consumo, para a sua família, né? E o que sobra, o que excede, é vendido ali no mercado interno, ok? Então, esses movimentos de camponeses no Brasil é uma situação, olha só, quando começou, né? A gente está falando aí num período desde 1940. Estamos em 2020, tá? E essa situação ainda persiste nos dias atuais. Questões sociais na cidade, né? A situação das pessoas que deixam as áreas rurais, né, para os grandes centros urbanos. São chamados aí dos êxodo rural, né? A partir da década de 1940, com o avanço da mecanização agrícola, dos latifúndios e da precariedade do trabalho no campo, um número expressivo de trabalhadores rurais perdeu o emprego, né? Vendo aí a oportunidade nas zonas urbanas, onde se desenvolve o processo da industrialização. Uma parcela da população rural migrou para as cidades em busca de melhores condições de vida, né? Em deslocamento de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Acabei de falar disso. Que se intensificou a partir da década de 1950 no Brasil. A Argentina e o México por causa desse movimento das instalações das indústrias transnacionais e em algumas cidades desses países, mais tarde, fenômenos semelhantes ocorreu em outros países da América Latina, né? Esse processo levou a América Latina a tornar-se, no período de 2012, o continente mais urbanizado do planeta, com mais de 80% das pessoas vivendo nas cidades, de acordo, né, com a Organização das Nações Unidas. Então, em 2012, a América Latina, né, ela foi considerada aí o continente com maior porcentagem de urbanização. Não podemos deixar de falar também de problemas socioambientais urbanos, tá? Situação da pobreza, como as próprias fotos mostram aí na página 47, as situações das favelas, né? O Brasil tem muito disso. As construções desordenadas que a gente encontra dentro do Brasil em todas as regiões, mas para vocês, alunos,
Vocês têm que saber que isso não acontece só no Brasil, tá? Em diversos países essa situação acontece, tá bom? Então esse problema problemas socioambientais urbanos, que envolve toda essa desorganização, a construção cada vez mais de novas comunidades, processos de favelização, acontece aí dentro de diversos países no mundo, né? Não é só no Brasil, ok? Então, vou ficando por aqui. Peço a vocês que façam as questões, me peçam via WhatsApp, e-mail, a correção do capítulo 13, tá? E faça o contato, galera. Não deixe para fazer contato somente no dia da prova. Põe o livro em ordem que o ano já tá acabando, tá bom? Beijo no coração, fico por aqui. Tchau, tchau, até breve.